Quantos estão felizes nessa noite? Pode soltar aquele brado de glória a Deus? Maravilha. Uma reunião como essa, de fato, é imperdível, né? Estar no templo, na casa de Deus, poder oferecê-lo este culto de louvor, de adoração, pelo 6º aniversário de fundação desse ministério. Pastor Marcelo Bruni, uma pessoa que a gente tem aprendido a estimar, amar, respeitar e ver o fecundo trabalho que ele está realizando neste lugar para louvor da glória do nome de Jesus. Estar aqui é algo assim muito importante para mim, até por causa da grande afinidade que a gente apegou-se a esse abnegado e piedoso servo de Deus. E rever aqui Davi Sarce, uma pessoa que também a gente tem um apreço muito especial, pastoreando lá em Boston. Ele me deu alegria várias vezes de ir lá e abençoar a nossa igreja, a gente se deleitar na presença de Deus através desse ministério de louvor maravilhoso. Meus irmãos, quantos acreditam que esta noite é noite de adoração? Diga glória a Deus. Então eu não vou fugir do tema, eu vou ministrar uma palavra relacionada com adoração. Não tem jeito, eu trouxe um esboço com uma mensagem para ministrar, está aqui dentro da minha Bíblia, mas na medida que o culto começou a tomar essa dimensão, eu senti de Deus que eu devo falar sobre adoração. Diga para alguém que está do seu lado: há poder na nossa adoração. Fala mais forte isso: há poder na nossa adoração. Diga para ele assim: tenha juízo, então adore. Solta aí aquele brado de glórias. Aleluia. Dá licença, reverendo, vou tirar aqui essa capa, porque você não está com ela, então não é eu que vou ficar. Abra sua Bíblia no capítulo de número capítulo 15 do Evangelho que escreveu Lucas, ou seja, Mateus, uma passagem hiper conhecida. Se não for incômodo para você que já está sentado há muito tempo, quiser ficar em pé um pouquinho, abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho que escreveu Mateus. Vamos ao verso de número 21. Passagem hiper conhecida, mas Deus tem uma palavra fundamental para nós nessa noite, nesse texto. Quantos acharam? Pode dizer glória a Deus. O texto diz: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Qual a região que Jesus foi? Não escutei. Qual a região que Jesus foi? Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus não lhe respondeu palavra. Fala mais forte isso, diga: Jesus não lhe respondeu palavra. De modo que seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o que ela fez? Diga para mim aí. Não escutei. O que ela fez? Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga para alguém que está do seu lado assim: há poder na nossa adoração. Grite mais alto isso: há poder na nossa adoração. Agora você vai dizer para essa pessoa que está do seu lado o seguinte: se você adorar, eu prometo
em nome de Jesus, que você sairá daqui debaixo de uma palavra profética. E a palavra é essa: seja feito para contigo como tu desejas. Fala mais forte: seja feito para contigo como tu desejas. Aí você diga para ele: tenha juízo, então adore. Senta já glorificando a Deus. Glória a Deus. Escute isso, meu nobre, minha nobre. Escute isso, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite. Jesus morou aqui na terra, em especial na geografia da Palestina, em Israel. Jesus morou aqui por um período de aproximadamente 33 anos. Quantos anos eu disse que ele morou aqui? 33 anos. Dentre esses 33 anos, os quais Jesus residiu aqui na terra, entre os homens, ele desenvolveu um ministério de 3 anos e meio. Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. E é interessante que, quando Jesus veio estabelecer o seu ministério aqui na terra, ele não chegou como um homem qualquer. A Bíblia fala que Deus tem pelo menos 5 classes de filhos. Quantas classes eu disse? 5 classes de filhos. Deus tem filho por formação. Deus pegou o pó da terra e ele fez com as próprias mãos Adão. Deus tem filho por formação. Deus tem filho por criação. Ele trouxe os anjos à existência, criados propriamente do nada. Então Deus tem filho por formação, tem filho por criação, Deus tem filho por eleição. Israel é o filho de Deus por eleição. Deus tem filho por adoção. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e todos quanto, ou seja, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam foram-lhe dados o poder de serem filhos de Deus. Então nós que estamos aqui nessa noite, somos os filhos de Deus por adoção. Quem pode levantar sua mão e celebrar a sua filiação? Então Deus tem filho por formação, Deus tem filho por criação, Deus tem filho por eleição, Deus tem filho por adoção, e Deus tem filho por geração. Jesus é filho por geração, gerado do próprio Pai. Ele não tem princípio, ele não tem fim. De eternidade a eternidade, ele é o que é, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de toda adoração. Quantos podem mais uma vez levantar a mão e soltar um brado de glórias pela bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo? De maneira que Jesus chega aqui para estabelecer o seu ministério, e ele chega aqui com status de filho de Deus. E obviamente que ele não chega com status de filho por formação, ele não chega com status de filho por criação, ele não chega com status de filho por eleição, ele não chega com status de filho por adoção, ele chega com status de filho unigênito, filho único da parte de Deus para estabelecer seu ministério aqui na terra. E se eu tivesse no lugar de Jesus, talvez se você tivesse no lugar de Jesus e você fosse estabelecer um ministério aqui, você automaticamente, ou eu, não escolheria estabelecer o ministério da forma que Jesus estabeleceu. Por exemplo, se eu chegasse aqui com status de filho único de Deus, com status de filho unigênito da parte de Deus, obviamente
que naqueles dias de Jesus eu começaria o meu ministério lá em Roma, porque Roma era a capital do mundo na época de Jesus. Roma era onde estava o poder político, Roma era onde estava exatamente o imperador, onde estava o rei. Era lá que eu supostamente começaria o meu ministério. Só que Jesus não começou o ministério em Roma. Ora, se Jesus não começou em Roma, mas se eu estivesse no lugar de Jesus, eu começaria talvez o meu ministério na Grécia, porque na Grécia, a Grécia era o berço da cultura, era o berço da ciência, é de lá que emergiu os grandes filósofos, era de lá que veio a cultura, a ciência, o saber humano veio da Grécia. E seria muito mais fácil estabelecer um ministério com pessoas que teriam facilidade de assimilar o conteúdo da minha visão do que qualquer outra coisa. Mas Jesus não começa em Roma, Jesus não começa na Grécia, mas se eu estivesse no lugar de Jesus e não começasse em Roma ou não começasse na Grécia, certamente eu começaria o meu ministério lá em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital espiritual de Israel, era a cidade do grande rei. Era lá em Jerusalém que eu iria começar o meu ministério, perto do sumo sacerdote, onde estava o sumo sacerdote, onde estavam os sacerdotes, onde estavam os profetas, onde estavam os escribas, que eram os intérpretes da lei, eram os eruditos, sábios dos judeus. Certamente eu começaria o meu ministério em Jerusalém. Como Jesus é atípico, Jesus é uma pessoa singular, ímpar, e ele não sofre de uma certa patologia na qual a gente sofre, a patologia chamada necessidade de se autoafirmar, necessidade de autoafirmação. Eu preciso provar por A mais B. Você precisa provar por A mais B quem você é, quem você deixa de ser, o que você faz. Você precisa provar o seu status. Você precisa provar para A mais B de fato o que você faz, o que você é, o que você tem. Porém, Jesus, como sempre foi, nunca deixou de ser. Jesus, como é, de eternidade a eternidade ele é. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Jesus nunca precisou provar absolutamente nada a ninguém. Pelo contrário, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como Jesus não precisava provar absolutamente nada para ninguém, o que é que ele faz? Ele começa o seu ministério de uma forma atípica. Em vez de começar em Roma, em vez de começar na Grécia, em vez de começar em Jerusalém, ele começa o seu ministério na periferia de Israel. Começa pregando aonde? Nos valados. Começa pregando nas aldeias. Começa pregando nas sinagogas. Começa pregando na beira da praia. Lugar que eu jamais iria começar o meu ministério, porque Jesus chegou aqui com status de filho unigênito, de filho único. Jesus chegou aqui com status de filho por geração. Ele não era filho por formação. Ele não era filho por criação. Ele não era filho por eleição. Ele não era filho por adoção. Ele era filho gerado do próprio Pai. Ele era tanto Deus como Deus Pai é, ou continua sendo Deus. De maneira que se eu chegasse aqui com o status que ele chegou, de filho unigênito, filho único da parte de Deus, certamente eu iniciaria o meu ministério em algum lugar que fosse compatível com o status que eu tinha de filho único de Deus. Mas Jesus começa na periferia, e aí ele começa pregando nos valados, começa pregando na beira da praia, começa pregando na sinagoga, começa pregando nas aldeias. E aí, só que ele começa exatamente no meio de pessoas simples. E ele adota para trabalhar com ele no ministério 12 homens pescadores, alguns publicanos, pessoas
que eram reputadas como ninguém no contexto da sociedade judaica. E ali Jesus começa a fazer a obra de Deus. É interessante que, a despeito dele não começar em Roma, a despeito dele não começar na Grécia, a despeito dele não começar em Jerusalém, diz a Bíblia que a palavra de Jesus sempre foi diferente da dos escribas e da dos fariseus. Jesus falava como quem tem autoridade. E Jesus começou a fazer a diferença fora da mídia, fora dos holofotes dos homens, fora propriamente do poder que governava o mundo na sua época. Só que a palavra de Jesus é viva, a palavra de Jesus é eficaz, a palavra de Jesus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. A palavra de Jesus é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Jesus não volta vazia. A palavra de Jesus faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Jesus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do nosso Senhor. Quantos podem levantar a mão e soltar um brado de glória por causa da eficácia da bendita palavra? Queria pedir ao meu nobre técnico que me desse um pouquinho mais de retorno aqui para me controlar a entonação da minha voz. De maneira que Jesus começa a fazer a diferença no ministério através da palavra. Quando ele falava, ele edificava as pessoas. Quando ele falava, ele confortava as pessoas. Quando ele falava, ele abençoava as pessoas. Quando ele falava, a palavra dele ardia, a palavra dele queimava, a palavra dele sara, a palavra dele renova, a palavra dele encoraja. De maneira que aí começou um burbúrio no meio da multidão, dizendo: olha só como ele fala, diferente dos escribas, diferente dos fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. E aí aconteceu uma verdadeira inversão de valores, porque o centro religioso de Israel era Jerusalém. E havia uma demanda entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos diziam que o lugar da adoração era no Monte Gerizim, que ficava na geografia de Samaria, enquanto os judeus diziam que o lugar de adoração era Jerusalém. Só que aconteceu uma inversão. As pessoas convergiam tudo para Jerusalém a fim de adorar. Eles iam para o templo, suntuoso templo que foi construído por Salomão, e lá na presença do sumo sacerdote, na presença dos sacerdotes, na presença dos profetas, na presença dos levitas, recebendo a palavra por intermédio dos escribas, que eram os intérpretes, os teólogos eruditos dos judeus na interpretação do texto bíblico, todos iam para Jerusalém para adorar. Só que quando Jesus começa a pregar nos valados, quando Jesus começa a pregar nas aldeias, quando Jesus começa a pregar na beira da praia, quando Jesus começa a pregar nas sinagogas pequenas da periferia, aconteceu uma inversão. Em vez das pessoas irem para Jerusalém, aí houve uma evasão no culto que acontecia lá em Jerusalém. Em vez do templo ficar lotado perante o sumo sacerdote, perante os escribas, perante os fariseus, os profetas e os levitas, as pessoas agora estavam se deslocando da capital de Israel, Jerusalém, onde era o centro de adoração, se deslocando para a periferia, lá para os valados, para as aldeias, para as sinagogas, para a beira da praia, para ouvir a voz
de Deus através da bendita e augusta pessoa do nosso Senhor Jesus. Como Jesus não fazia diferença só pela palavra, Jesus começou a dar vista a cegos, Jesus começou a dar audição a surdos, Jesus começou a dar voz a mudos, Jesus começou a fazer paralíticos andarem, Jesus começou a multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, limpar leprosos, ressuscitar mortos, até o vento passou, o vento e o mar passou a obedecer a voz de Jesus de Nazaré. E na medida que essas coisas começaram a acontecer, o que é que aconteceu? A notícia começou a vazar. E aí reuniu-se o sumo sacerdote, e os escribas e os fariseus, que eram os representantes oficiais da religião nos dias de Jesus, e começaram a questionar, perguntar entre si: o que é que está acontecendo? Que o nosso templo está vazio. Nós não temos mais a frequência que a gente tinha outrora. E aí os cambistas que ficavam do lado de fora do templo, vendendo animais para o sacrifício na hora da adoração, estavam falindo, estavam indo à falência, porque as pessoas, em vez de irem para o templo em Jerusalém para adorar, as pessoas estavam se deslocando para a periferia para ouvir Jesus. Olha, meu amado, aonde Jesus está, aonde a palavra de Jesus é pregada e ensinada, não precisa de tanto pretexto, porque Deus opera por meio da bendita presença do Senhor Jesus. Quantos acreditam que Ele está aqui nessa noite? Libera um brado de glórias ao nome dEle. E aí o que aconteceu? O sumo sacerdote reuniu com o sacerdote, reuniu com os escribas, com os fariseus, com os profetas, com os levitas, e houve um questionamento. Está acontecendo alguma coisa, porque está havendo uma evasão das nossas reuniões. Nossas reuniões estão ficando vazias, e os comerciantes lá fora que circundavam o templo também estavam preocupados, porque a frequência já não era mais a mesma. E alguém disse: você não sabe o que é que está acontecendo? Não, nós não estamos sabendo o que está acontecendo. É o seguinte: apareceu um homem chamado Jesus de Nazaré, na periferia de Israel. Ele está pregando lá nas aldeias, ele está pregando nos valados, ele está pregando nas sinagogas, na beira da praia. E tem um negócio: a palavra dele é diferente de vocês, escribas, é diferente de vocês, fariseu. Ele fala como quem tem autoridade. Quando ele fala a palavra queima, a palavra arde, a palavra edifica, a palavra conforta, a palavra consola, a palavra abençoa, a palavra regenera, a palavra muda a vida das pessoas. E aí o sumo sacerdote, como é que é o nome desse homem? É Jesus de Nazaré. Ele é simples, mas tem uma unção descomunal quando ele ministra a palavra de Deus. Aí o sumo sacerdote disse o seguinte: olha, vou chamar os escribas, que são os intérpretes da lei, que são os eruditos dos judeus, os sábios dos judeus, que são os teólogos dos judeus, e vocês vão camufladamente, enviado por mim, lá para a periferia, para a beira da praia, para as aldeias, para as sinagogas, e vocês vão se infiltrar no meio do povo, e vocês vão ficar lá no meio do povo. O objetivo é um só: vocês vão ficar no meio do povo para espreitar esse Jesus de Nazaré. Vocês vão ficar espreitando ele, e na medida que ele estiver falando, vocês vão ficar prestando atenção para pegar uma heresia que ele ministre, porque vai ser exatamente o documento que a gente precisa para acusá-lo e, no mesmo tempo, matá-lo, para tirá-lo do nosso caminho, porque ele está atrapalhando o desenvolvimento religioso do nosso povo, na medida que o povo, em vez de vir para cá, está indo para lá. E aí foi uma comissão de escribas e de fariseus, e aonde Jesus estava reunido, pregando, estavam lá os escribas, estavam lá os fariseus. Eles não estavam lá para adorar, eles não estavam lá para glorificar, eles não estavam lá para ser edificados, eles não estavam lá para ser consolados, eles não estavam lá para ser fortalecidos na força do poder de Deus. Ora, mudaram-se as figuras, mas a regência é a mesma. Tem muita gente que veio no 6º aniversário do Crescendo na Unção, talvez nessa noite não veio para adorar,
não veio para glorificar, não veio para exaltar, não veio para ser edificado, para ser confortado, mas veio para reparar, veio para achar algum defeito na festa, veio para criticar. Mas aqui não tem lugar para gente desse gênero. Aqui tem lugar para adoradores que veio para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só quem veio adorar libera aí um brado de glórias ao nome de Jesus. E aí eles ficaram lá na frente, sentados. Jesus estava na sinagoga, tinha escriba e fariseu lá. Jesus estava numa aldeia, tinha escriba e fariseu lá. Jesus estava na beira da praia, tinha escriba e fariseu lá. Até que Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder para eles saírem de 2 em 2, pregando a palavra de Deus. E aí eles começaram a pregar, ficaram tão entusiasmados, pregando a palavra de Deus, que eles não tinham nem tempo mais para comer e nem beber. E chegou num dia desse, que eles chegaram famintos da rua, depois de uma jornada de trabalho evangelístico, e meteram a mão no cesto de pão, e foram comer pão sem lavar as mãos. E aí era todo o documento que os escribas e fariseus precisavam para acusar Jesus. Quando eles meteram a mão no cesto de pão e comeram pão sem lavar as mãos, quando você lê o texto do capítulo 15 de Mateus, dá a impressão que eles estão certíssimos. Por quê? Porque é uma verdadeira falta de higiene eu chegar da rua, ou você chegar da rua, meter a mão num cesto de fruta ou num cesto de pão e pegar um pedaço de pão para comer sem lavar as mãos, porque a sua mão certamente vai estar cheia de bactérias da rua. Mas acontece que não estava aliado à ideia de higiene, ou seja, a lei de Moisés era extremamente difícil alguém conseguir cumprir a lei de Moisés. E os escribas e fariseus ainda acrescentaram 613 preceitos acima da lei. Já era difícil, imagina com mais 613 preceitos. E dentre esses 613 preceitos, estava lá um dispositivo dizendo: para se comer pão, tem que fazer um verdadeiro ritual na frente de nós, os representantes da religião, escribas e fariseus, lavando as mãos para comer pão.